Morte. O que é a morte? Existe uma interrogação que vem trazendo incerteza, dúvida ao longo dos séculos na mente das pessoas. Existe uma questão em relação à morte que tem sido um tema de muitos debates, que ao longo dos séculos tem tido vários conceitos. Cada religião dá uma definição sobre o que é a morte, o que acontece com o ser após a morte, e a gente vai vendo dentro dessa situação as pessoas sendo privadas da realidade, da verdade absoluta que nós precisamos conhecer sobre este assunto, para que a gente tenha o entendimento e o conhecimento, o que é a morte. Para onde vai os que morrem? Existe vida pós-morte? Como estarão lá, na outra vida que sai deste mundo? Alguém chega e diz: a morte é um mistério, ninguém sabe. O homem não sabe, não. Só quem pode nos falar sobre esse assunto é Deus, porque a Ele pertence todo o conhecimento. E a morte não é mistério para ninguém, não. Deus nos revela sobre a morte, sobre a consequência, a causa e a situação pós-morte. Deus nos revela sobre essa realidade. Só não crer, só não dá ouvido, só não tem conhecimento quem despreza a palavra de Deus. É muito sério, meu irmão, o que eu estou pregando, o que eu estou sempre levando. Eu levo para vocês um conteúdo muito sólido, muito atual, muito necessário para a situação que se encontram as pessoas. Porque eu levo a palavra de Deus, a verdade de Deus. São verdades absolutas. O que Deus nos revela. Tudo que Deus nos revela na sua palavra é verdade absoluta. O próprio Deus que determina, que ordena. Existem várias verdades absolutas, várias determinações de Deus que você precisa crer, meu irmão. Porque se você não crer, você continuará indo para a perdição. Tem muita gente crendo em muitas coisas aí. Mas você, para ser bem-aventurado, você tem que crer na palavra, naquilo que Deus revela, naquilo que está revelado para o mundo, que se encontra na revelação escrita de Deus. É muita coisa que os homens criam, formam, estabelecem, ordenam, criam princípios, desfazendo do que Deus determinou, irmão. Aquilo que Deus determinou está determinado. Ai daqueles que não se conduzir pela direção de Deus. Ai daqueles que não crerem na verdade de Deus, que Deus nos revela. Ai daqueles que seguirem outra direção. Por isso que o próprio Senhor Jesus e todas as Escrituras, Deus vai dizer que bem-aventurado é o homem que ouve e pratica a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele diz que passarão os céus e a terra. Quando Jesus falou isso, ele fala no contexto, no sentido de deixar de existir. Não vão prevalecer, não vão permanecer. É nesse sentido que Jesus diz, passarão os céus e a terra. Por isso que eu digo que céu e terra, que hoje nós vemos, não existirão mais. Não tem mais necessidade. Deus criou para o homem. Mas se o homem vai sair desta vida aqui para a eternidade, do que vai adiantar mais céu e terra? Se Deus já tem criado um novo mundo. Mas isso é outro assunto
que se você quiser eu tenho já também nos meus vídeos aí de instruções. Mas vamos falar sobre o que nós estamos aqui falando, sobre a morte, gente. Tem gente que fica, não, a morte é um mistério, ninguém sabe o que acontece. Só quem não quer conhecer a verdade. Se a gente for pegar o que as religiões ensinam, cada religião traz um conceito, um ensinamento sobre essa realidade. Por exemplo, um conceito mais popular e mais pregado, não é? Dentro da religião, é a questão da reencarnação. Aonde dentro da doutrina espírita, budista e outras doutrinas orientais que propaga a mesma linha doutrinária do karma, ensinam que a pessoa depois que morre volta a viver novamente aqui neste mundo, só que em outro corpo, chamado de reencarnação. Esse conceito doutrinário da reencarnação é a pessoa, depois que morre... Professor André, 800 Dois para cá. Espera um pouquinho aí. Pode deixar, menino, vou pegar. Valeu. Queria que fosse para mim, para eu comer um bolinho agora com uma aguinha gelada, né, gente? Mas é do morador. Deixa eu concluir aqui. Olha, escuta aí. O conceito, né, como eu estava dizendo aqui, sobre a ideia da morte, a doutrina espírita tenta explicar e tenta, né, não tenta, mas leva para as pessoas o ensinamento de que depois que morre a pessoa volta aqui novamente, que chama a encarnação, que é a pessoa voltar a viver neste mundo em outro corpo. Só que isso vai de encontro à palavra de Deus. Já podemos observar que não é uma doutrina dirigida por Deus. Tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus, às verdades de Deus, pode ter certeza, não tem problema de você não estar falando a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. É do diabo, é do diabo, é do diabo. Essa doutrina da reencarnação é do diabo, não é de Deus, porque ela nega a verdade. Primeiro, que a vida ela não é plural, ela é singular. É uma só vida que nós temos aqui neste mundo. Porque nós somos seres eternos. Agora, a vida temporal neste mundo que estamos habitando nesse corpo é uma só. Quando nós saímos deste corpo, porque a morte também não é a extinção. A morte não é a aniquilação, o ser deixar de existir, ficar inconsciente, como ensina a doutrina adventista, a doutrina do Testemunho de Jeová e outras doutrinas, né? Sociedade Torre de Vigia. Mas a morte, quando a gente vai pesquisar o que é morte, é separação. Quando a gente vai pesquisar, examinando nas escrituras o que é a morte, a gente vai ver esse conhecimento lá em Gênesis, que foi a separação. E aí Deus também, como consequência que a causa do pecado, a causa da morte é o pecado, o homem também, ele foi ordenado a deixar este mundo aqui. Morte é separação, a sair deste mundo com a morte. Porque o homem só vive aqui neste corpo. Porque depois que sai do corpo, o ser real que habita dentro dessa matéria não fica aqui vagando. Isso é uma ideia da doutrina espírita, que não existe na verdade de Deus. A vida é singular, não é plural. Diz a palavra de Deus, Hebreus 9, 27. Depois da morte segue ao juízo, não fica aqui. Quem desce à sepultura é o corpo, mas o espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E esse voltar para Deus é para ir para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Você está entendendo? Então, não existe a pessoa que morre voltar a ficar aqui neste mundo vagando até cumprir o karma no espaço, vivendo para ser doutrinado o seu espírito, para poder pagar o karma, voltar a viver neste mundo em outro corpo, porque a doutrina espírita ensina que a pessoa tem que purificar os seus pecados, purgar a sua culpa, dentro de várias vidas, porque uma só, eles ensinam lá, que não é suficiente para o homem viver o karma, pagar a sua culpa.
A doutrina espírita nega a expiação dos pecados definitivamente pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Até porque o conceito da doutrina espírita não ensina que não existe demônio, não existe inferno. E eles também lá dentro ensinam que o sacrifício de Jesus não pode purificar o pecado do homem, porque é o homem que tem que se purificar. Mas esse homem que cumpriu a expiação do pecado por toda a humanidade foi Jesus. E o homem só pode receber a purificação dos seus pecados, sendo remido, livre da culpa, da condenação, se ele crê em Jesus, para que a alma dele não siga para o juízo que já está determinado aí depois da morte. Seguir ao juízo. E o juízo é para a condenação. Romanos 5,18. Então, a gente vai ver que a verdade de Deus em relação à morte, ela nos traz o conhecimento que nós precisamos ter. Não tem mistério nenhum, irmão. Não tem mistério nenhum. Depois da morte, o ser real, o ser consciente, lúcido, sóbrio, ele segue para uma eternidade existindo. Só que é uma eternidade sem Deus. Aonde o homem vai estar aguardando o dia do juízo que Deus vai estabelecer para todos, vivos e mortos, que é o dia final. Mas enquanto isso, o espírito já está retido num lugar chamado cadeias da escuridão. É assim que o apóstolo Pedro vai tratar esse lugar, o receptáculo dos espíritos desencarnados que saíram do corpo. Eles não ficam vagando no mundo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai dizer que estão reservados para o dia do juízo, nas cadeias espirituais, cadeias da escuridão, lugar onde estão os espíritos dos que saíram deste mundo com a morte física, deixando o corpo. Então é muito importante. Falta ensinadores com capacidade, conhecimento, vocação para levar para o povo uma instrução lúcida, sóbria, consciente, para o povo usar a inteligência e conhecer a verdade. Para o povo não ficar dentro de um conceito doutrinário que não condiz com a verdade do Evangelho, com a verdade de Deus. Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, que vocês possam estar pedindo a Deus direção e seja guiado por Ele, pela palavra dEle. Examine as Escrituras. Primeiro você precisa conhecer Jesus para que a sua mente seja aberta, liberta, iluminada. Jesus Cristo é a luz, é Ele que liberta, é a verdade, que todos precisam conhecer e crer e seguir. Então, não tem mistério em relação à morte, por isso que você precisa buscar o Senhor enquanto tem tempo. E o tempo que você tem para buscar a Deus é enquanto você está aqui neste mundo, enquanto não chega a sua morte física, o momento dela, ou enquanto não chega o momento do arrebatamento. Vá buscar o Senhor enquanto você pode achar. Porque triste para aqueles que partem deste mundo sem Jesus. Você pode até viver neste mundo sem crer em Jesus, mas vai ser terrível para você se partir sem Ele. A verdade é essa, é o que vai prevalecer. Não é o que ensina a doutrina católica, espírita, budista, xiita, evangélica, testemunha de Jeová, mórmon. A verdade é o que Jesus ensinou. Ele é a verdade. Jesus falou sobre a existência do homem após a morte. Jesus falou que o homem, depois que morre, ele tem que temer a Deus, que vai lançar a alma e o corpo no inferno. Você precisa crer em Jesus Cristo, se converter a Ele, para que você tenha o livramento, para que depois da morte você não siga ao juízo, mas que você siga para o gozo da promessa de vida eterna com Deus. Isso é a salvação que em Jesus Deus nos oferece. Amém? Depois eu voltarei a trazer mais explicação sobre esse assunto, que é muito importante, irmão. Tem muitos assuntos espirituais que o povo precisa aprender. Só que o povo está perdendo tempo, vivendo esses movimentos, essas fábulas, essas pregações vãs, e não tendo ensinamento nem instrução para a edificação e o conhecimento de Deus que liberta. Amém? Então aqui no meu canal, na minha página aqui no Face, no meu canal no YouTube, no Kawai,
você é instruído com a verdade que liberta.